Sejam todas bem-vindas a mais um capítulo do nosso livro Liturgia do Ordinário. Hoje é nosso capítulo 6 e falando sobre brigando com o marido. Quem nunca brigou com o marido? Me conta aí. A autora neste capítulo vai nos contar mais um dos acontecimentos que ocorre no nosso dia a dia. Ela narra que neste dia a briga era sobre uma decisão relacionada à escola da filha. E descreve: na verdade, estamos discutindo sobre os nossos medos, ansiedades, identidades e esperanças. Estamos discutindo realmente sobre como amamos nossa filha e sentimos um abismo terrível entre a nossa responsabilidade por ela e a nossa habilidade de desempenhá-la bem. Isso também ocorre conosco, não é verdade? Quantas vezes precisamos tomar uma decisão e aí as discussões acabam acontecendo. Essas brigas acontecem porque nós somos limitados, incapazes e pecadores. Tish continua: estamos argumentando sobre como nossas vozes estão afiadas, sobre quem estava interrompendo quem e com que frequência. Um comentário que ele fez ontem, um olhar que eu dei hoje de manhã. Esses são os padrões na vida familiar que deixam difícil ser paciente, gentil e generosa. Não estou irritada de você deixar sua camisa no chão hoje. Estou irritada pelas últimas 300 vezes que você deixou. Ou mais dolorosamente, não é que estou irritada com a sua crítica hoje. É por causa de como um padrão de críticas, comentário a comentário, vai de encontro aos meus próprios padrões de pecado, as minhas feridas e minha atitude de ficar na defensiva. Gente, nós nos tornamos mestres em machucar quem nós mais amamos. A autora diz que esta briga não foi uma crise matrimonial. É mais um conflito, parecido com uma pedrinha no sapato, que é causada por um ressentimento habitual, que se deixarmos, se acumula. Quem nunca foi deixando as coisas se acumularem? Quantas de nós estamos vivendo assim? Pequenas gotas d'água que vamos deixando cair no copo para entornar e fazer aquela bagunça. Não precisamos disto. Precisamos aprender a amar, perdoar e a passar a paz. Tanto a autora quanto eu me dou muito bem com a maioria das pessoas. Quando entro em conflito com alguém, é normalmente com aqueles que eu mais amo. Eu sou assim, gente, converso, me dou bem. Olha, dificilmente eu vou brigar com alguém, a não ser com as pessoas que estão do meu lado, meu marido ou com meus filhos. A luta para amar o teu próximo se testa mais frequentemente na minha casa, com o meu marido e as crianças. E com você, é diferente? Tish, ela vai contar para nós que quando ela tinha seus 20 e poucos anos, ela foi fazer parte de um movimento, de uma fé radical e aventureira. Ela queria mudar o mundo, ou pelo menos pequena parte dele. Queria que a Shalom de Deus fosse sobre o mundo, uma paz mundial ela desejava. Trabalhou com pessoas sem teto, queria viajar e trabalhar com as pessoas mais pobres. E ela fala que agora, um pouco mais velha, mãe, esposa, ela continua ainda com esta visão radiante do reino de Deus. Mas diz: embora eu professe ideias grandiosas sobre a beleza da Shalom e da beleza da paz de Cristo, frequentemente eu me vejo brigando e discutindo o dia todo com os que eu mais amo. E ela fala: eu sou uma pacifista que grita com o marido. Quanta contradição! Nós, muitas vezes, estamos orando por países que estão em guerra, né? Há pouco tempo a gente orava pelo Afeganistão, para que houvesse paz lá. Mas dentro da nossa própria casa, estamos vivendo em guerra. E ela conclui que não podemos buscar a paz de Deus e a sua missão no mundo sem começar bem onde nós estamos. Na nossa casa,
na nossa vizinhança, na nossa igreja, com as pessoas reais que estão bem do nosso lado. Ela relata um pouco sobre a liturgia nas igrejas, de passar a paz de Cristo, a paz do Senhor. E ela diz que a prática de passar a paz tem sido parte do culto cristão desde o início da igreja. E os nossos irmãos da igreja, eles não se satisfaziam com apertar as mãos, um abraço do lado sem jeito, mas eles se beijavam, precisavam desse contato mesmo. Eles queriam garantir que passar a paz seria um momento real de reconciliação e não uma mera formalidade, que muitas vezes se repete nas nossas igrejas hoje. Os primeiros cristãos levavam a sério o que Jesus ensinou lá em Mateus 5. Se alguém se aproxima do altar e lembra que seu irmão tem algo contra ele, eles precisam sair e fazer as pazes com o irmão ofendido antes de oferecer algo a Deus. Como que nós estamos fazendo dentro do nosso próprio lar ou na nossa comunidade? A autora continua dizendo que então, antes da refeição da paz, falamos a paz para os que estão ao nosso lado. Mais de uma vez, Jonathan e eu, seu esposo, tiveram que sair do meio do rito da paz para conversar do lado de fora, a fim de resolverem uma discussão que tiveram no caminho para a igreja. E quantas vezes nós fazemos falsas dicotomias entre o público e o privado, entre a justiça social e valorizar a família. Mas no culto cristão, somos lembrados de que a paz é um produto doméstico e artesanal, começando na menor escala, na labuta diária, nos lares, nas igrejas e nos bairros. O profeta Jeremias nos lembra de que a paz da nossa pequena esfera e a paz mais ampla da nossa cidade, nação e do mundo estão intrinsecamente interligados. Precisamos sempre ter essa noção, ter essa percepção. Busquem a paz da cidade, onde eu enviei vocês em exílio, e orem ao Senhor em favor dela, pois na paz dela, vocês encontrarão a de vocês. Isso foi uma tradução da autora do texto de Jeremias 29, versículo 7. Cada vez que fazemos uma pequena escolha de justiça, que compramos num comércio justo, que estendemos a misericórdia aos que estão ao nosso lado, ou dizemos eu te perdoo, nós passamos a paz onde estamos do jeito que podemos. E Deus pode pegar essas coisas ordinárias para, como o peixe e o pão, abençoá-las e multiplicá-las. A autora conta sobre um amigo dela que chama Steven. É um dos melhores amigos dela. E ele trabalha com pessoas em situação de rua. Ela diz que os dias de Steven são muito diferentes dos dela. Ela diz assim: eu vejo ele ir e vir o dia todo, a caminho de fazer o bem no mundo, enquanto eu estou sentada escrevendo, trocando fralda ou varrendo as bolachas que a minha filha menor jogou no chão. É fácil para mim pensar que Steven está fazendo o que realmente é a obra de Deus, que ele é o pacificador, que a sua vida e trabalho importam e agradam a Deus, enquanto eu fico de lado. Você já pensou como ela? Às vezes olhamos para outras pessoas, que estão aí servindo integralmente a obra, e às vezes a gente está no nosso lar e se acha que estamos de lado. Mas não é verdade. E ela diz que vivendo ao lado de Steve, ela descobre que os dias ordinários dela acabam sendo bem parecidos com o dele. Ela diz: nós dois buscamos amar. Nós dois perdemos a paciência com os mais próximos de nós. Nós dois buscamos a paz na nossa vida e nos trabalhos diários. E mais, eu vejo que o trabalho de Steve
e o meu são inseparáveis. Ele precisa que eu busque a paz com meu marido. Ele precisa que eu peça perdão a Jonathan por ter elevado meu tom de voz. Ele precisa que eu perdoe. E nós precisamos do Steven. Precisamos que ele seja profeta, que é para que ele não nos deixe esquecer que há pobres em nosso meio. Precisamos que ele nos diga como orarmos por ele. Precisamos um dos outros para buscar a Deus e a paz para a nossa cidade. Steven me disse uma vez: você e Jonathan me estabilizam e eu espero desestabilizar vocês. O que ele quis dizer com isso? Ele quer dizer, né, que não devemos ficar tão confortáveis no nosso mundinho de crianças, hipotecas, alegrias e lutas familiares e esquecer que a nossa família é parte de um microcosmo, de um movimento mais amplo, a vinda do reino, a obra de Deus de proclamar libertação aos cativos. Biblicamente, não há separação entre os crentes radicais e ordinários. Somos chamados a seguir a Cristo de modo radical, mas também somos chamados à estabilidade, à labuta diária de sermos responsáveis aos que estão mais perto de nós. Agora, Steve vai se casar e eu preciso que ele seja um pacificador no casamento dele. Exortarei para que ele busque a paz em seu lar, tanto quanto faz com as pessoas em situação de rua, porque a forma dele tratar sua esposa, a porta fechadas e nos padrões da sua vida em conjunto, é tão importante para o reino quanto o seu trabalho nas ruas. E muitas vezes nós achamos que isso não é a nossa realidade. E Tish diz: hoje estraguei tudo. Perdi a paciência com meu marido. Honestamente, eu não liguei muito para a paz. Depois de ficarmos emburrados por 20 minutos, cedemos. Eu peço perdão e ele também. Perdoamos uns ao outro. Abaixar as armas e ir para o outro cômodo me desculpar foi como morrer. Ardeu. Porque somos pessoas caídas, num mundo caído. Buscar a Shalom sempre envolve perdão e reconciliação. Paulo fala aos Coríntios: Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos, até os pés daqueles que logo o negariam. Ela diz: vai nos custar algo para nos envolvermos nesse ministério da reconciliação. Nosso perdão e reconciliação fluem do perdão de Cristo dado a nós. No fim, Deus é o pacificador. Não é simplesmente a paz que passamos um para os outros. É uma paz que oferece reconciliação. Ele está nos reconciliando consigo mesmo, com o outro e com a terra. Vamos fazer uma reflexão. De que maneira nós lutamos para buscar a paz com os que estão mais perto de nós? Como que você tem feito isso na sua casa para buscar esta paz? Deus abençoe e que você tenha sido abençoada com mais este capítulo. Beijos.